Estamos de volta para o canal 36, programa Tio Mica, direto da rua, direto aqui do Largo 9 de Abril, na Vila Santa Cecília. Vamos estar conversando aqui com o vereador Maurício Pessoa, da Câmara Municipal de Volta Redonda. Vamos estar interagindo com ele aqui, fazendo várias perguntas a ele, para você, telespectador, ficar informado do que a Câmara Municipal de Volta Redonda, o trabalho dele na Câmara Municipal de Volta Redonda, a sua história política. O programa Tio Mica direto da rua volta já já, porque aqui só vale a verdade. Goste quem gostar, doa quem doer. Tá? Estamos de volta para o canal 36, programa Tio Mica direto da rua, aqui no Largo 9 de Abril. Vamos estar interagindo aqui com o vereador Maurício Pessoa, ex-presidente da Câmara Municipal. Vamos estar conversando com ele aqui sobre vários assuntos. E como ele é jovem, um vereador jovem, nós vamos estar perguntando a ele sobre a juventude, sobre adolescente. Maurício Pessoa, houve aqui um movimento hoje de manhã aqui da FIA, né? Aqui em Volta Redonda. Como é que você vê esse trabalho da FIA em Volta Redonda, em todo o estado do Rio de Janeiro? Tio Mica, um prazer estar conversando com você, prazer estar conversando com a população de Volta Redonda através do teu programa. Tio Mica, qualquer iniciativa que venha proteger a criança, o adolescente, os jovens, eu vou estar ao lado e tenho que estar parabenizando, né? Eu tenho que parabenizar essa iniciativa da FIA, né, de proteção a essas crianças, aos nossos jovens. Nós não podemos perder nossas crianças e nossos jovens para as drogas, nós não podemos perder nossas crianças e nossos jovens para as coisas ruins que tem aí, que acontecem aí na nossa cidade, né? Olha, nós estamos precisando de uns políticos, né, você começar por aqui, né, a levantar a bandeira da ferrovia. Por que nós não temos ferrovia se nós não temos petróleo suficiente para nós? Né? E você vê, aqui se tivesse um trem aqui, sábado e domingo aqui, de Piraí, não sei, Itatiaia, não sei aonde, olha, dava um lucro terrível só de turista, você não acha? Você poderia revitalizar, nós temos diversas áreas aqui, tem áreas até muito bonitas, que vai até a Angra dos Reis, né? Essa área toda nossa aqui, nós poderíamos revitalizar toda a parte ferroviária do estado. Mas, lamentavelmente, hoje a situação econômica não permite. Para você fazer uma revitalização de uma via permanente, de uma área ferroviária, o custo é muito alto, tio Mica. Então, seria um custo muito alto para que isso seja feito num momento de crise, né? As prioridades são outras, né? Não devia ter acabado com ela, né? É verdade. Quando acabou a rede ferroviária, né? Quando a rede ferroviária acabou, que hoje a rede ferroviária está em liquidação, o que você falou é uma realidade, não deveriam ter acabado com a via permanente, com as linhas de trem, lamentavelmente. E hoje a revitalização, a recuperação, o custo é muito alto para a recuperação dessas áreas, dessas vias. Não é impossível, mas não acredito que no momento de crise, principalmente nesse momento que nós estamos passando no Brasil, no estado, e consequentemente vem o efeito no município também, que se priorize essa questão de ferrovia, né? Porque tem outras áreas essenciais que estão precisando de maior atenção nesse momento. Com certeza. A gente começando nosso papo aqui com o vereador Maurício Pessoa, e interagindo com ele aqui sobre vários assuntos, ele que é um talento da política brasileira. Eu tenho uma coisa em você que eu aprecio muito, Mauricinho, que todos os políticos aqui deveriam aprender. É que você dificilmente você fala casa, você fala Câmara, você fala Parlamento. Quer dizer, você enobrece a Câmara de Vereadores, porque ali é um Parlamento, né? Não tem casa nenhuma ali não, ali é Câmara de Vereadores e Parlamento. Casa é a nossa casa, em casa, né? Eu não aprecio muito isso não, e gosto quando você coloca lá para os colegas seus o Parlamento. Eu acho que nós estamos precisando disso, de brio, de dar importância àquilo que a gente faz.
Tio Mica, o que eu sempre, no momento, nós voltamos agora, vereador, né? Nós saímos em 2004, retornamos agora no início desse ano. E no decorrer da campanha eu falava para as pessoas que as pessoas ficam muito preocupadas com o executivo, ficam muito preocupadas com vou votar no prefeito A, prefeito B, prefeito C, e se esquecem dos vereadores, e se esquecem de escolher bons, às vezes bons candidatos, se esquecem de escolher bons parlamentares, né? O vereador, ele é tão importante quanto o prefeito, porque a função do vereador, apesar de muitas pessoas distorcerem, a função do vereador é fiscalizar o executivo, é criar leis, é ver como está a situação das escolas, dos hospitais, enfim, é a função parlamentar, esse que o vereador deve fazer, essa é a função constitucional do vereador. Então, o vereador é muito importante. Por exemplo, eu te dou um exemplo da peça orçamentária, do orçamento do município. Quando o prefeito manda mensagem para o legislativo, são os vereadores que têm que conhecer uma peça orçamentária, têm que conhecer saber o que é o orçamento, uma peça orçamentária, para fazer ali as adequações necessárias, para privilegiar a questão da saúde, para privilegiar a questão da educação, para privilegiar a questão do emprego, né, da renda, da segurança. Então isso tudo fica na mão do vereador. Se o vereador não estiver preparado, lamentavelmente, a situação fica ruim para a nossa cidade. Aliás, Mauricinho, eu sempre digo, e vou dizer aqui para você, que tem muitos vereadores que entram lá e saem e não descobrem uma coisa que eu vou te falar aqui. Quem tem o cofre do dinheiro, todo que entra, que arrecada no município, vai para o cofre na prefeitura. Agora, quem tem a chave do cofre é a Câmara Municipal. Tem vereador que não sabe disso. Não, a verdade o cofre fica na prefeitura, né? Mas quem determina aonde vai ser alocada a verba é o vereador. Quem tem a chave do cofre. Exatamente. Ele é que diz onde vai alocar. Olha, eu quero que seja determinado. É evidente que tem que se cumprir a lei de responsabilidade fiscal, né? Que tem o percentual da saúde, tem o percentual da educação, tem o percentual de pagamento de número de funcionários, né? Da prefeitura, essa coisa, tem o 12º da Câmara. Mas quem faz a distribuição de toda a alocação, de todo o orçamento no município é o vereador. Então o vereador tem que ser preparado também. O vereador tem que conhecer a Constituição Federal, ele tem que conhecer a Constituição Estadual, ele tem que conhecer a lei orgânica do município, ele tem que conhecer o regimento interno da Câmara, enfim. O vereador tem uma função muito importante que pode estar ajudando muito a população nos momentos mais difíceis, principalmente como esse, por exemplo, que nós estamos passando agora. Com certeza. Nós vamos um breve intervalo e voltamos já, porque no programa Tio Mica Direto da Rua só vale a verdade. Goste quem gostar, doa quem doer. Muitos não entendem por que tanta dedicação. Horas sem dormir, festas que você acaba curtindo em casa. Afinal, ser médico é um desafio. E nós sabemos disso. É por esse motivo que desenvolvemos metodologias que se tornaram um exemplo em todo o país. Além de oferecermos infraestrutura, laboratórios, corpo docente qualificado e uma biblioteca com mais de 150 mil títulos. Formar grandes profissionais é o nosso compromisso. Medicina Unifoa, referência nacional de ensino. Nossa cidade está mudando e a Câmara está acompanhando essas transformações. Em 2017, faça a diferença. Participe dessa transformação comparecendo às sessões plenárias da Câmara Municipal. Todas as segundas, terças e quintas, às 18 horas. As sessões também são transmitidas através do site voltaredonda.rj.leg.br. Câmara Municipal de Volta Redonda. Trabalho e transparência. Tá calor ou tá frio? Venha para a Therme Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amália 1, em frente ao Cana Café. Therme Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica Direto da Rua. Direto aqui do Lago 9 de Abril, com o vereador Maurício Pessoa, interagindo com ele sobre os assuntos, para você, telespectador, ter uma noção
que é a Câmara de Vereadores, o que é um vereador, o que acontece por lá. Maurício, a gente falava que a prefeitura tem um cofre e a Câmara tem a chave do cofre. E depois disso, a Câmara ainda fiscaliza, aprova ou não o que saiu do cofre. Exatamente. A função do vereador, como disse anteriormente, constitucional, é fiscalizar as ações do Executivo, né? Então, nós temos essa responsabilidade. Então, a qualificação do vereador é muito importante. O vereador precisa estar qualificado para, nesses momentos de ler uma peça orçamentária, primeiro começa a ler uma peça orçamentária, depois a lei de diretriz orçamentária, plano plurianual. Ele tem que conhecer essas matérias para ver se as verbas estão alocadas. Por exemplo, hoje nós enfrentamos um problema muito grande, tio Mica, que é a questão do desemprego na nossa cidade. O desemprego está assolando o nosso estado, principalmente Volta Redonda. Hoje as pessoas trabalham na CSN ou trabalham na prefeitura e no comércio e nas prestadoras de serviço estão agonizando, né? Então, lamentavelmente, nós temos uma crise de desemprego muito forte, muito grande na nossa cidade. E nós precisamos, eu acho que essa legislatura é uma legislatura muito importante no sentido de nós estarmos criando oportunidade para esses jovens, para essas mães de família desempregadas, esses pais de família que estão desempregados hoje, a grande demanda de Volta Redonda. É claro, nós temos que resolver algumas questões na saúde, temos que resolver questões de segurança, da educação, mas essa questão do desemprego é uma questão que está assolando praticamente todas as famílias em Volta Redonda estão com esse problema. Então, repito, essa legislatura é muito importante para nós estarmos criando mecanismos de emprego, de oportunidade para os jovens, para essas pessoas que estão necessitadas. Olha, as pessoas, você está falando em desemprego, ali no Cine 9 de Abril, todo dia, fica um número grande de pessoas desempregadas que reclamam que o desemprego vai para pessoas de fora das empreiteiras e que eles ficam desempregados. Tem caminho para isso? Olha, constitucionalmente você não pode impedir que uma pessoa de Barra Mansa trabalhe em Volta Redonda, que de Volta Redonda trabalhe em Barra Mansa, que uma pessoa de Resende venha trabalhar. Nós não podemos fazer isso, isso é proibido, né? Mas é o que eu digo, a partir do momento em que nós fortalecermos o setor produtivo, e nós demos oportunidade ao setor produtivo de reagir a essa crise, tá certo? Nós vamos estar gerando empregos na nossa cidade. Eu tenho certeza que esse problema vai ser sanado, né? Volta Redonda, por exemplo, tio Mica, muita gente fala em trazer grandes indústrias para cá. O senhor sabe, o senhor está há muitos anos em Volta Redonda, o senhor sabe que Volta Redonda já não tem grandes áreas para instalação de grandes empresas. Então, nós temos que fortalecer as prestadoras de serviço, por exemplo. Porque nós temos boas edificações em Volta Redonda que podem receber empresas. Eu te dou um exemplo, que é com uma sala, o sujeito abre uma empresa de segurança, abre uma empresa de informática, abre uma empresa de limpeza, enfim. Nós temos que ser o grande prestador de serviço no sul do estado, tá certo? E aí nós vamos abastecer esses lugares onde estão as grandes indústrias hoje, porque em Volta Redonda nós temos a CSN, que é a maior, né, claro, mas as grandes indústrias hoje, as outras indústrias grandes estão instaladas onde? Em Porto Real, em Resende, enfim, naquela região ali do sul do estado. Então nós temos que ser o grande prestador de serviço dessas indústrias que estão no nosso entorno, né? Então, porque nós temos boas edificações, bons escritórios, bons locais para instalação de prestadoras de serviço. Agora, vereador Maurício Pessoa, se resolvesse o problema daquele esqueleto do Hospital Santa Margarida, resolvesse o problema desse esqueleto aqui do escritório central, será que isso não ajudava a dar emprego para a Volta Redonda? Como eu te falei, nós temos grandes edificações em Volta Redonda, algumas delas abandonadas, né? Como você deu 2 exemplos aí. Poderia se aproveitar, se fazer um trabalho de empreendedorismo para nós trabalharmos essas áreas, né? O que pode ser feito nessas áreas, o que deve ser feito. Né? Agora nós temos um ISS em Volta Redonda, que é um ISS muito alto. Nós precisamos fazer uma revisão tributária. Eu já conversei com o prefeito Samuca e ele foi solidário à minha ideia, né, de nós fazermos uma revisão, como eu te disse anteriormente, uma revisão tributária para nós aí estarmos fortalecendo as empresas daqui
e trazendo novas empresas para Volta Redonda. Quantas empresas não prestam serviço à CSN? Né? Quantas empresas não vêm para Volta Redonda para prestar serviço? Por que nós não chamamos essas empresas para instalarem uma filial aqui em Volta Redonda, para instalar uma sua matriz em Volta Redonda? Com isso nós estaríamos fortalecendo o nosso setor produtivo e gerando mais emprego e renda para a nossa cidade. Na hora que eu penso, já falei com alguns amigos meus empresários, que eu acho que os empresários aqui de Volta Redonda e da região não são muito arrojados, não se arriscam muito a crescer mais. Tem que vir pessoas de fora aqui para fazer isso. É justamente o que eu te falei, tio Mica. Hoje o sujeito para arriscar, né, ainda mais nesse momento de crise, que a gente vê o comércio agonizando, você vê, como eu repito, as empresas prestadoras de serviço, você vê todo mundo aí numa dificuldade danada, muita gente sendo mandada embora. As pessoas, nesse momento de crise que nós estamos enfrentando, que o país está enfrentando... É crise ou é roubalheira mesmo? É o somatório disso tudo, né? Mas é o somatório. Então, o que acontece? Mas isso, a economia e a política caminham par e passo, né? Elas caminham lado a lado, né? Se a política vai mal, a economia, consequentemente, vai mal. Então, nós temos que torcer para a política, para o quadro político melhorar, para a situação política melhorar, para a economia caminhar junto com ela, né? Não adianta, as pessoas queiram ou não, elas andam juntas. Então, no momento em que a política vai mal, a economia, consequentemente, vai mal. Agora, quanto a arriscar, no momento de crise, realmente todos ficam temerosos em arriscar num momento desse, num momento em que você não sabe, num momento de incerteza, né? No momento de insegurança econômica. Você falou aí no prefeito Samuca. Como é que você está vendo ele nesses 4 meses do governo? Já existe o dedo do prefeito Samuca na nossa cidade? Já está acontecendo? Tio Mica, nós passamos praticamente 20 anos aí de administração, de uma administração, né? O prefeito Samuca assumiu tem 4 meses, né? Nesses 4 meses que ele assumiu, ainda é muito prematuro nós falarmos disso. O serviço público ele é muito difícil, ele é muito complexo. Os secretários são novos, né? O prefeito é novo na função também do executivo. E ele, querendo ou não, você herda, quando você assume um governo, você herda algumas questões, os ônus e os bônus da administração anterior, né? Você falou muito bem. Então é muito prematuro para nós fazermos uma avaliação. O que eu tenho estado ao lado dele, tenho conversado muito com ele. O que eu tenho visto é que ele tem sido bem intencionado, ele é um sujeito bem intencionado, ele tá procurando resolver principalmente as questões mais graves que a cidade vem enfrentando, que é a questão da saúde, a questão da educação, a questão da segurança, a questão do empreendedorismo, a questão que está ligada ao desemprego, né? Essas questões cruciais ele tem cuidado com muito afinco, eu tenho visto muito empenho por parte dele, né? Agora, as pessoas querem, porque a doença não espera, né, tio Mica? Lamentavelmente a doença não espera. Então, tem algumas questões, como a questão da saúde, que precisam de soluções imediatas, né? Agora eu vejo o empenho dele, o empenho dos secretários, né? Quando eu falo em saúde, a secretária a Márcia tem tido um empenho, Márcia Cury tem se empenhado muito boa secretária. Muito boa secretária, tem se empenhado muito, né? A gente vê em outras áreas também, né? Ele, por exemplo, criou aquele comércio no domingo, que foi um sucesso lá na Amaral Peixoto, fortalecendo ali o comércio da área, foi um sucesso essa iniciativa da prefeitura. Então, mas ainda é muito cedo. Eu sei que as pessoas querem resultado e as pessoas elas cobram, elas têm o direito e o dever de cobrar. Só que na máquina pública, como é uma máquina muito pesada, às vezes as coisas não acontecem com a velocidade que nós gostaríamos que acontecesse. Com certeza. Nós vamos um breve intervalo, telespectador, e voltamos ainda com o vereador Maurício Pessoa, que vai estar falando para você, vai estar te ensinando, te instruindo, né, te alertando sobre muitas coisas na política de Volta Redonda. O seu
futuro começa a ganhar forma no presente. Por isso, que tal estudar no melhor centro universitário do estado do Rio? Estão abertas inscrições para o vestibular do Unifoa. Já escolheu a sua área? Então acesse unifoa.edu.br/vestibular e conheça os cursos disponíveis. Opções não vão faltar para você. Provas dia 11 de junho. E aí, tá esperando o quê para começar a desenhar o seu futuro? Vem pro Unifoa. Unifoa, formando para a vida. Nossa cidade está mudando e a Câmara está acompanhando essas transformações. Em 2017, faça a diferença. Participe dessa transformação comparecendo às sessões plenárias da Câmara Municipal. Todas as segundas, terças e quintas, às 18 horas. As sessões também são transmitidas através do site voltarredonda.rj.leg.br. Câmara Municipal de Volta Redonda. Trabalho e transparência. Tá calor ou tá frio? Venha para a Terme Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amália 1, em frente ao Cana Café. Terme Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense. Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica, direto da rua, direto aqui do Largo 9 de Abril, na Vila Santa Cecília, conversando com o vereador Maurício Pessoa. Mandar um abraço para sua esposa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Maurício Pessoa, você faz parte de uma comissão da juventude na Câmara de Vereadores. O que ela vai desenvolver? Tio Mica, eu fiz questão de assumir a presidência da Comissão da Juventude em Volta Redonda, porque eu que tenho filhos, né, nós que temos aí, temos que preparar o futuro dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos jovens. Então eu fiz questão de assumir a presidência dessa comissão e já estou fortemente trabalhando com o Paulo, que é o presidente do Conselho da Juventude em Volta Redonda. Estou trabalhando junto ao prefeito Samuca para nós oportunizarmos a situação dos jovens na nossa cidade. Eu fico muito preocupado com a situação de Volta Redonda dos jovens da nossa cidade. Nós não podemos perder essa geração em hipótese nenhuma, tá certo? Então eu fiz questão de pegar essa comissão, nós estamos fazendo palestras, nós estamos conversando, nós estamos elaborando projetos de empreendedorismo para os jovens, junto ao Conselho, junto ao Paulo do Conselho, e vamos encaminhar o prefeito Samuca para nós, porque nós temos que salvar essa geração. Volta Redonda não pode se tornar uma cidade de dormitório em hipótese nenhuma. Se você cuidar da juventude, tiver um projeto para cuidar da juventude da nossa cidade, não vai precisar aumentar o presídio ali. Não, tio Mica, e outra questão, nós não perdemos os nossos jovens para as drogas, né? Porque a droga não destrói só o jovem, a droga destrói a família inteira, né? Então nós não podemos perder essa guerra, essa briga com as drogas, né? E em função disso, eu fiz questão de assumir essa comissão da juventude, a presidência dessa comissão, para trabalhar junto aos jovens de Volta Redonda. O Paulo é um estudante da Universidade Federal Fluminense, tem uma equipe muito boa no Conselho da Juventude de Volta Redonda, e nós estamos trabalhando junto para não perdermos essa geração. Essa geração não pode ser uma geração perdida. Você está em Volta Redonda há muito tempo, eu estou há mais de 50 anos na cidade. Tem 55. 50 é mais ou menos o tempo que eu tenho de Volta Redonda. Então, nós conhecemos Volta Redonda. Volta Redonda era a cidade da oportunidade, Volta Redonda era a cidade do emprego. Todo mundo vinha para Volta Redonda para ter uma oportunidade de vida, e Volta Redonda deu a muitas pessoas essa oportunidade, né? Então, nesse momento agora que Volta Redonda passa, onde nós não temos, onde as portas, hoje nós estamos, lamentavelmente, a cidade ficou numa estagnação econômica de quase 20 anos, né? Nós não podemos perder esses jovens de hoje, né? Eles, como eu te disse, nós temos 7 universidades muito boas na nossa cidade, né? Então, eles saem da universidade, eles teriam que ter imediatamente a oportunidade do primeiro emprego na nossa cidade. Então, para nós não perdermos nossos jovens
para as drogas, enfim, para o álcool e para os nossos filhos, netos, não irem embora de Volta Redonda, terem que ir embora para trabalhar, e muitos pais sentem a falta dos seus filhos ao seu lado, né? Eu peguei essa comissão e nós estamos trabalhando fortemente para criarmos projetos aí, empreendedores para a nossa cidade, aí, para dar oportunidade aos jovens. Eu tenho muita preocupação com a juventude e eu quero trabalhar muito forte esses 3 anos aí, meio aí de mandato, para nós criarmos oportunidade para a juventude de Volta Redonda. Com certeza. Ô, Maurício Pessoa, eu sempre ouvi, né, e acompanhei a discussão do relacionamento do executivo com o Steinbrück, da CSN. Mas eu nunca vi uma discussão se falar de um bom relacionamento da Câmara de Vereadores com o Steinbrück. Você não acha que isso também tem que existir para ajudar mais a cidade de Volta Redonda e a CSN a se entender, porque elas vivem no mesmo lugar? Com certeza, tio Mica. O Benjamin Steinbrück é presidente da CSN, né, um dos donos da CSN. Nós temos que harmonizar em todos os setores. Eu defendo a harmonização de todos os setores, do legislativo, do executivo, enfim. E a maior empresa de Volta Redonda não pode estar brigada com a cidade, nem com o poder executivo, nem com o poder legislativo. Tá certo? Agora, isso eu quero dizer para você que isso não se restringe apenas à CSN, não. O executivo e o legislativo têm que ter uma boa relação com todos os setores da O judiciário pode entrar nisso aí? É claro, até o judiciário. Então são os 3 poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, e a sociedade em geral. Agora, essa harmonia, ela deve haver com a CSN e com todas as empresas que tem em Volta Redonda. Nós temos que procurar harmonizar o relacionamento entre o executivo. É claro que nós não podemos perder o foco da legalidade. Com certeza. Em hipótese nenhuma. Vamos trabalhar, nós temos que ter uma relação harmônica, porém, nós não podemos, em momento nenhum, abandonar a questão da legalidade. A independência, né? Exatamente, independência dos poderes da legalidade. Então, esse desentendimento que houve no passado entre a CSN e o município de Volta, não o município, mas a prefeitura, né, de Volta Redonda, isso lamentavelmente trouxe um atraso econômico muito ruim para a nossa cidade. Mas o prefeito Samuca tem conversado, o presidente da Câmara já esteve com a CSN, com a direção da CSN. O Samuca tem feito tem tido um bom relacionamento com os diretores da empresa. E não é só a CSN, não. Eu tenho certeza que essa harmonização vai ser com todo o conjunto produtivo da nossa cidade. Com certeza. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Vamos terminar o programa com o vereador Maurício Pessoa. Aqui só vale a verdade. Goste quem gostar, doa quem doer. Muitos não entendem por que tanta dedicação, horas sem dormir, festas que você acaba curtindo em casa. Afinal, ser médico é um desafio. E nós sabemos disso. É por esse motivo que desenvolvemos metodologias que se tornaram um exemplo em todo o país. Além de oferecermos infraestrutura, laboratórios, corpo docente qualificado e uma biblioteca com mais de 150 mil títulos. Formar grandes profissionais é o nosso compromisso. Medicina Unifoa, referência nacional de ensino. Nossa cidade está mudando e a Câmara está acompanhando essas transformações. Em 2017, faça a diferença. Participe dessa transformação comparecendo às sessões plenárias da Câmara Municipal. Todas as segundas, terças e quintas, às 18 horas. As sessões também são transmitidas através do site voltaredonda.rj.leg.br. Câmara Municipal de Volta Redonda. Trabalho e transparência. Tá calor ou tá frio? Venha para a Terme Reis, serviço de instalação e manutenção em geral. Oferece saunas, aquecedores, produtos para piscinas e muito mais. Venha conhecer nossa loja na rua Senador Pinheiro Machado, número 55, Jardim Amália 1, em frente ao Cana Café. Terme Reis, há mais de 30 anos atendendo toda a região sul-fluminense.
Estamos de volta pelo canal 36, programa Tio Mica, direto da rua, direto aqui do Largo 9 de Abril, na Vila Santa Cecília, o termômetro dessa cidade aqui é que passa gente de tudo quanto é lugar, da nossa cidade e fora da nossa cidade. Estamos aqui com o vereador Maurício Pessoa, ex-presidente da Câmara Municipal, interagindo com ele aqui para você, telespectadores, tomar conhecimento de algumas coisas políticas existentes na Câmara, no nosso município. Maurício Pessoa, você falava aí de poderes, de entrosamento. As contas do prefeito Neto foi 2011, né? 2013 e 2014, né? Foram aprovadas duas e uma rejeitada. Duas rejeitadas e uma aprovada. Uma rejeitada e uma aprovada. E tem 2015 e 2016 aí para ser aprovada também. Lamentavelmente, você vê, nós estamos em 2017, tio Mica, e só agora nós votamos as contas de 2011. É muito tempo que se demorou para fazer a avaliação dessas contas, essas questões. Agora, que fique claro o seguinte, eu entendi que a Câmara votou tecnicamente. Por quê? Porque tinha o parecer técnico contrário dos técnicos do Tribunal de Contas do Estado, tinha um parecer do Ministério Público contrário, e em algumas contas o parecer do conselheiro também contrário às contas, e a Câmara, a Comissão de Orçamento da Câmara, quem faz o projeto de resolução, que produz o projeto de resolução, também era contrário às contas. Então, no meu pensamento, não se votou contra o ex-prefeito Neto, não se votou contra o ex-governo do prefeito Neto, e sim contra as contas do prefeito Neto. Que às vezes o prefeito não tem nem acesso à parte contábil, aquela coisa toda, enfim. Então o voto foi técnico, não foi um voto político, né? Então a Câmara, eu acho que ela se comportou tecnicamente. A conta que veio com a aprovação do corpo instrutivo, que veio com a aprovação do Ministério Público, que veio com a aprovação do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, essa conta foi aprovada pela Câmara Municipal. As demais não, elas vinham com pareceres todos contrários. Por isso que houve, no meu entendimento, houve esse posicionamento da Câmara Municipal. Agora nós estamos falando Câmara e prefeito. Como é que está o relacionamento hoje, Câmara Municipal de Volta Redonda e prefeito Samuca? O prefeito Samuca, para você ter uma ideia, ele já visitou várias vezes a Câmara. Ele tem ido à Câmara Municipal de Volta Redonda, que é um fato raro. Poucas vezes eu vi um prefeito se deslocar do palácio lá de 17 de julho para ir à Câmara conversar com os vereadores. E vice-versa, praticamente todos os vereadores têm ido ao palácio conversar com ele. Então, o exemplo que ele vem dando é de diálogo. Ele está disposto a dialogar com o Poder Legislativo, com o Parlamento. Ele tem esse perfil de diálogo. Então, tem sido bastante produtivas essas conversas, do prefeito Samuca com o Legislativo, né? E eu acho que o relacionamento hoje é bom, o relacionamento do prefeito com o Poder Legislativo é bom. É claro que a unanimidade não é o ideal, né? Nós temos que discordar de ideias, não de ideais. Que discordâncias vão haver, que debates vão acontecer, mas que a gente mantenha uma relação, no mínimo, respeitosa. E essa relação, nesse momento, acontece. Uma relação de respeito, uma relação de parceria, até porque Volta Redonda precisa disso. Como você falou da questão das empresas, né, da briga que teve da CSN com o Executivo, né, e que foi uma briga que trouxe um atraso muito grande, prejudicou muito a cidade, sobretudo no aspecto econômico. Hoje nós entendemos que o prefeito tem aberto diálogo com a sociedade, ele tem aberto diálogo com o Poder Legislativo, eu acredito também que com o Poder Judiciário. Então isso aí eu tenho que estar aplaudindo aí essas iniciativas do prefeito Samuca, de estar conversando e tentando chegar a um entendimento com os diversos setores da sociedade. Agora, Maurício Pessoa, você, vereador Maurício, você, pela sua experiência administrativa que você tem ao longo dos anos,
Eu conheci você era gerente da Merbra. Loja Americana. Loja Americana. Isso, eu fui gerente... Tem tempo, hein, tio Mica? Acho que foi em 1985, nessa... Eu ia comprar lá e muitas vezes falava com você lá. É verdade, eu fui um dos gerentes mais novos da história da Loja Americana. Depois saí da Loja Americana, fui para a CSN, ser adjunto na CSN. Eu tenho uma história, já com 57 anos, né, tio Mica? Tem uma história já... Então nós podemos dizer, eu sempre digo que nesses últimos 55, 56 anos, todos os maus e bons momentos de Volta Redonda eu tive presente. Todos eles, como cidadão, como repórter, né, como trabalhador, né, e a gente sempre está acompanhando tudo até hoje. Agora, eu faço uma pergunta a você que tem experiência administrativa. Eu nunca vi um prefeito ter tantas baixas em tão pouco tempo na sua equipe de trabalho como o prefeito Samuca. Isso prejudica um pouco a engrenagem, não prejudica? Tio Mica, foi uma surpresa muito grande a vitória do prefeito Samuca, né? Ele começou como último colocado no processo eleitoral e findou vencendo a eleição. Foi ao segundo turno e ganhou a eleição. Pouquíssimas pessoas do meio político acreditariam que isso poderia acontecer. É verdade. Né? Então, na realidade, ele não tinha um grupo político formado grande, ele não tinha uma estrutura política formada grande ao seu entorno. Ninguém acreditava, eu acho que só ele que acreditava no início da eleição, só o prefeito Samuca que acreditava na vitória. Então as pessoas, ele foi uma aposta, ele pegou as propostas dele foram aceitas pela sociedade, pela população, pelo eleitor, e ele acabou ganhando a eleição. Só que você, para formar uma equipe, é aquilo que eu te falei, a máquina pública ela é muito pesada. Até o sujeito descobrir como é que liga o computador, como é que ele funciona, como é que é o mecanismo, como é que é o sistema de compras. E como ele vem de um partido que não era um partido robusto, e como ele não tinha um grupo político grande ao seu entorno, ele foi buscar profissionais no mercado para exercerem as funções de secretário, de presidente das autarquias. Ficou técnico e não político, né? Basicamente, ele tentou fazer um mix entre o técnico e o político. E às vezes dá certo e às vezes não dá certo. E a vida nossa é assim, né, tio Mica? É feita de erros e acertos, né? E vai ser assim, até que essa máquina engrene, até que ela funcione, a máquina demora um pouco, né? Como eu falei anteriormente, a doença não espera, a fome não espera, a necessidade do emprego não espera. Agora, até que essa engrenagem funcione como o prefeito Samuca quer, isso demora um pouco, isso demanda algum tempo. É verdade. Até porque eu sempre digo que nós somos uma cidade do interior, mas com problema de cidade grande. Volta Redonda é uma cidade grande, uma cidade de peso. Volta Redonda tem uma influência em toda a região sul do estado e no estado. Enfim, Volta Redonda é uma cidade, não é fácil administrar Volta Redonda. Nós não temos vocação rural, mas nós temos uma vocação urbana muito densa. Tá certo? Então nós temos que enfrentar isso. Você viu aqui, por exemplo, a vila, que você elogia muito a vila. Eu adoro a vila, fui criado aqui na Vila Santa Cecília. Tenho uma paixão muito grande por essa região aqui. Hoje, para você conseguir estacionar um carro, você tem uma dificuldade enorme. Você, para conseguir um estacionamento, é muito difícil. Para você fazer compra no comércio, para você ir ao médico, enfim. Então, mas isso também está sendo ajustado pelo prefeito. Ele vai colocar uma empresa, parece que o edital já está em andamento, e ele vai colocar uma empresa para tentar normatizar e dar maior facilidade às pessoas que querem vir à Vila Santa Cecília. Com certeza. Nós vamos terminando nosso programa agradecendo a você, Maurício, sair do seu escritório para vir conversar com a gente, para a população ficar sabendo quem é Maurício Pessoa, os trabalhos do Maurício Pessoa, as intenções do Maurício Pessoa na Câmara de Vereadores em benefício da nossa cidade. Já começamos de pé direito, preocupado com a juventude. A gente parabeniza por isso. O programa Tio Mica direto da rua e microfone na rua estará sempre à sua disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizer necessário para a população. Tio Mica, você é meu amigo há mais de 40 anos.
Um dos orgulhos que eu tenho na minha vida é ter essa amizade com você há mais de 40 anos. Você sempre foi um profissional corretíssimo, você sempre foi uma pessoa do bem. Então eu tenho o maior prazer em estar ao teu lado aqui, conversando com você, conversando com a população de Volta Redonda, com os nossos amigos. Como eu te disse antes de nós começarmos a entrevista, você é seguido pelo YouTube lá em casa, a turma te acompanha pelo YouTube, né? Tu bateu lá, quando a gente abre lá o computador, lá tem canal, já tem canal 36, lá já sabe que é Tio Mica que está e nós vamos ver sempre suas matérias, assistimos sempre suas matérias. Então tenho muito orgulho, muito prazer em ser teu amigo e uma satisfação imensa de estar conversando com você e com os nossos amigos de Volta Redonda e da região sul do estado. Muito obrigado, Maurício Pessoa, vereador de Volta Redonda, excelente, competente vereador da nossa cidade. Nossos agradecimentos, nosso abraço fraterno a todos os telespectadores, porque aqui no programa Tio Mica, direto da rua, só vale a verdade. Goste quem gostar, doa quem doer.